Fala galera do canal Zicafute, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger. Fala rapaziada, eu sou o Júlio. E eu sou o Wilson. Nós estamos aqui hoje para gravar um vídeo de curiosidade para vocês. Nós estamos meio embalados com essa campanha do Vasco desse ano do Campeonato Brasileiro. Então hoje nós vamos gravar os piores inícios de Campeonato Brasileiro dos cariocas. Vale lembrar que é até a 9ª rodada. Para acompanhar a pausa que não tem esse ano na Copa América, nós vamos fazer até a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a gente poder ter um parâmetro daqui mais para frente para saber como que ficou essa pontuação dos clubes aí. Então rapaziada, ó, não se esquece também de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos, que é mais importante, entendeu? Segue a gente também lá no Instagram, que a gente tá postando vários memes maneiros lá e vocês vão gostar. Então vem com a gente que a gente é zica. Então, vamos começar pelo Botafogo, hein? No ano de 2004, ele fez apenas 5 pontos nas primeiras 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele ficando na 22ª colocação. Vale lembrar que nessa época tinham 24 times. Verdade, e teve um início muito ruim, porque teve 0 derrotas, vitórias, né, na verdade. Teve 5 empates e 4 derrotas, eu acho. Isso aí. Acumulando, nesses 9 jogos, o Botafogo acumulou um saldo de menos 10, fazendo 9 gols e tomando 19. E 9 partidas. Botafogo aí, ó, 2004, pior que Ibis. Vamos lembrar aqui um pouquinho, alguns desses resultados, alguns mais marcantes. O Botafogo, em casa, perdeu pro Goiás de 4-1. Perdeu pro Criciúma fora de casa. Perdeu 4-0 no Vasco, clássico, não pode perder de goleada, né? Perdeu, impressionou um total de 0 pessoas. Então, vamos falar mais um pouquinho, lembrar quais jogadores que estavam mais ou menos nessa campanha. O técnico era o Mauro Galvão. Mauro Galvão, você diz que é ídolo do Vasco, foi campeão da Libertadores pro Vasco. Esse mesmo, zagueiro que jogou com o Libertadores de 98. Sim, tô ligado. Quem mais tinha? Vou dar uma olhada na minha cola aqui. Rui Cabeção. Ruim cabeção. Túlio Guerreiro, Jefferson, saudoso Jefferson, todo botafoguense é fã. Tete, Luizão, Schwenk, Nossa. Camacho e Rafael Marques. Meu Deus do céu, só um jogadorzaço da seleção. O Botafogo naquela época ainda mandava os jogos do Caio Martins, pra você ver como que já tem bastante tempo. Rapaz, daí eu sei nem quem é Tite, filho. Quem é Tite, né? Esse maluco aí, sei nem quem é. Rio Tite. Nesse ano, o Botafogo terminou em 20º colocado com 51 pontos, escapando ali, ó, na risca do rebaixamento. Ó, rapaz, só lembrando também que esse campeonato na época tinha 24 times, então ele ficou ali, ó lá. Exatamente, quase na beira do rebaixamento. Assim, ó, capengando. Só lembrando que o Botafogo não jogou o Campeonato Brasileiro nos anos de 2003 e 2015, porque ele estava jogando Série B. Então, rapaziada, esse foi o Botafogo. Vamos falar agora do Flamengo. A pior início de campeonato do Flamengo, eu acho que foi em 2004, com 7 pontos só, ficando na 21ª colocação. Mano. Coincidentemente, foi no mesmo ano do Botafogo. Eles estavam disputando ali pra ver quem era pior. Era quase um campeonato carioca. Então, ele também repetiu esse início em 2014 e 2015, que ficou ali, ó. Não sei se eu caio, não sei se eu levanto, se eu caio, se eu levanto. Então, rapaz, aí em 2004, no pior início de campeonato do Flamengo, ele teve 1 vitória, 4 empates e 4 derrotas. O Flamengo fez 10 gols, tomou 14, ficando com um saldo de menos 4. Só lembrando alguns resultados do Flamengo aqui, vou dar mais uma olhada na minha colinha. O Flamengo perdeu fora de casa de 5-1 por Vitória. O Flamengo perdeu pro Internacional em casa de 2-1. Empatou com o Goiás e perdeu pro Fluminense de 2-1. Te falar em Goiás também, esse ano tá batendo todos os cariocas aí. E o Flamengo perdeu de 2-1 pro Fluminense. Clássico, a gente sabe que é importante, é sempre um jogo parelho. O Flamengo só foi conseguir essa vitória na 9ª rodada, quando goleou o Atlético Paranaense por 3-0. Quer dizer, não. Quando venceu o Atlético Paranaense por 3-0. Tava na pressão, a torcida tava botando pressão, igual hoje em dia. E adivinha quem era o técnico naquela época? Abel Braga. Só podia ser. Só lembrando, alguns jogadores que passaram pelo Flamengo aqui naquele ano. Júlio César, Júnior Baiano, Ibson, Atirson, Jean, Negreiros, Felipe Maestro e Fabiano Herer. Esse foi o time do Flamengo naquela época lá, treinado por Abel Braga. Só vale lembrar que foi Abel Braga, pra você não esquecer. Ele terminou o campeonato em 17º colocado com 54 pontos. Então, foi uma campanha horrorosa.
Ele não foi demitido nesse ano, não? Ele jogou até o final do campeonato? Eu acho que ele jogou até o final do campeonato. Até o final do- Não, Foi até o final do campeonato. não lembro não. Ele só saiu porque ele A Copa- perdeu a a Copa Copa- do Brasil. A Copa do Brasil ele não ia até o final do ano dessa época não, ia até a metade. Não, ele só tá na metade do ano. A Copa do Brasil começou, virou, estendeu o calendário agora. Nessa época a Copa do Brasil era pequenininha. E vale lembrar também que desde aquela época Abel não aguentou até o final. Então, rapaziada, vamos lá, vamos falar agora do Fluminense. Flusão, naquela época era 2008, foi a pior campanha dos quatro, né, carioca. Fez 3 pontos só, até a 9ª rodada, vale lembrar. Mas também tem um lado que ele jogou só com o time reserva, por conta da Libertadores. Não, ele jogou a maioria dos jogos, É. a maioria dos jogos com o time reserva, mas teve alguns jogos com o time titular também e perdeu do mesmo jeito. também. Não, mas o time reserva titular era igual. Mentira. Nem era bom. Vale lembrar que nesse ano o Fluminense estava jogando na Libertadores. Então por isso que ele deu menos prioridade no início do Campeonato Brasileiro. Então até na 9ª rodada, o Fluminense não venceu nenhuma, empatou 3 e teve 6 derrotas. O Fluminense fez 4 gols, tomou 11 e ficou com um saldo de menos 7. Vamos lembrar aqui agora alguns dos jogos que o Fluminense fez aí, pra gente ter um parâmetro de como é que foi esse início de campeonato. Então, vamos lá. O Fluminense ele perdeu em casa pro Náutico, perdeu o clássico do Flamengo, perdeu o clássico, empatou o clássico do Botafogo, perdeu pro Goiás fora de casa. Ó o Goiás aí de novo. Infelizmente o Goiás vem fazendo vítima carioca desde aquela época lá. Desde bastante tempo. Esse jogo do Goiás, o Fluminense estava com o time titular e também perdeu pro Grêmio fora de casa, também com o time titular. Perdeu a Libertadores, também com o time titular. Nessa época, o Fluminense ele era treinado pelo Renato Gaúcho. Quem não lembra da fatídica entrevista que ele deu, falando que eles iam ganhar a Libertadores e brincar no Campeonato Brasileiro. Essa até hoje é meme. Essa até hoje é meme, hein, Renato? Mas também você pegava, Conca, Thiago Neves, Thiago Silva. Era um time o massa. Washington. Meu Deus do céu, mano. Não tinha... Acho que Roger Machado também jogava. Roger Machado, técnico do Bahia hoje. Cícero. Nossa, mano. O Fluminense tinha um ótimo time aí. Um time massa. Mas não engrenou ali no começo do Campeonato Brasileiro, né? Eu creio também que um total de 0 pessoas ficaram surpresas. Não, nesse ano aí muita gente ficou surpresa. Então muita gente esperava muita coisa do Fluminense no Campeonato Brasileiro desse ano. O Fluminense ainda tinha Marinho, esse que foi pro Santos agora. Tartar, quem lembra do Tartar? Fernando Bob e Somália. Era um time sensacional. Mais ou menos. Cara, era um time bom, bem treinado, mas sem sorte. Era um time que não engrenou ali no começo. Nesse ano, o Fluminense chegou até a final da Libertadores, acabou perdendo. Nos pênaltis, né? Exatamente, isso aí, nos pênaltis. E nesse ano, o Fluminense terminou em 14º colocado, com 45 pontos. Hoje, 45 pontos aí, ó. Todo mundo fala que é a zona de conforto ali dos times que estão brigando pelo rebaixamento. Então, agora nós vamos falar do Vasco. O Vasco que teve sua pior campanha, o pior início de Campeonato Brasileiro em 2015, com apenas 6 pontos em 9 rodadas. Coincidentemente, esse foi o ano que o Vasco caiu pela 3ª vez para a Série B. E foi o único time dos 4 cariocas que teve um início ruim, desses inícios ruins, que caiu para a Série B no mesmo ano. Nossa, que triste, me surpreendeu, cara. Não, cara, mas eu achava que nesse ano aí o Vasco ainda se escapar, né? Ele tava ali, mas difícil. Esse ano de 2015 foi igual, tá sendo mais ou menos igual esse ano agora, igual ao ano de 2019. Porque você perde muito ponto no começo do campeonato, uma hora a conta chega, né? É verdade. Então o Vasco teve o quê? 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas? Foi isso mesmo. Nossa. O Vasco fez 4 gols, tomou 14, ficando com um saldo de menos 10. Agora nós vamos lembrar aqui alguns jogos que tiveram esse início de campeonato do Vasco. Calma aí, vamos falar que o Goiás ganhou. Não, dessa vez o Goiás empatou. Aí pra você, mano, ó, vou chamar o Ronaldo. O Vasco empatou com o Goiás em casa, empatou com o Figueirense fora de casa, perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa, perdeu para a Ponte Preta em casa de 3-0. Não pode perder para a Ponte Preta. Com todo respeito à Ponte Preta, você não pode perder um jogo 3-0 em casa. Naquela época também, Botafogo, ó, a Ponte Preta não era tão time assim. Entendeu? Você entendeu, né? Perdeu de 3-1 pro Cruzeiro em casa, mas o Cruzeiro em São Januário é meio que carrasco do Vasco aí. Quase sempre o Cruzeiro ganha. E ganhou
e perdeu de 2-0 pro Atlético Paranaense fora de casa. A primeira vitória do Vasco só veio também na 9ª rodada, num clássico contra o Flamengo, que venceu de 1-0. O Flamengo sempre tentando dar uma levantada no Vasco aí. O Flamengo é o levanta defunto, é a flamengada. Nesse ano o Vasco teve 3 técnicos. Ele começou o ano e o Campeonato Brasileiro com o Dorival, depois foi para Celso Roth, e depois, quando a maionese já tava praticamente desandada ali, trouxe o Jorginho, que até deu uma levantada no time ali, mas não deu certo. Nesse ano o Vasco tinha, vou dar mais uma olhada na minha colinha aqui, hein? Martin Silva, Luan, Rodrigo, Júlio dos Santos, Guinha Azul, Diguinho Iniesta, Meu Deus do céu. Diguinho, que é aquele cara que todo mundo que aparenta que joga muito, mas ele não joga nada. Ó, todos os jogadores batem nos torcedores, menos o Diguinho, ele sempre apanha. Dagoberto, Riascos, que alguns torcedores vascaínos têm saudade dele, mas a maioria não tem. E Riacho só vingou contra o Flamengo. Muitos tinham saudade do Riacho, mas quando ele voltou pra saudade. Foi isso mesmo. Aí tipo, que saudade do Riacho, ele tá voltando. Ah, quero mais não. E era um time bom, cara. Tinha Rodrigo Dedada. Ih, rapaz. Não era um time Era bom. tipo, pô, Luan, a base. Não, mas Luan base não era um time bom. É, fala que é time bom pra ele todo mundo voltar. O Vasco até tentou se reforçar ali no meio do ano, trouxe Nenê, trouxe Andrezinho, Jorge Henrique, Júlio César. Pô, o time até deu uma engrenada ali, mas nadou e morreu na praia. Nessa época tinha o Júlio dos Santos, que era artilheiro, foi artilheiro da Libertadores, né? Só lembrando que na campanha de 2015, Bernardo estava nessa campanha de rebaixamento. Bernardo que está sendo especulado aí no Vasco agora, no dia dessa gravação. É uma boa contratação, Vasco, pode contratar. O Vasco, daquele ano, ele só dependia dele pra não cair. Mas ele perdeu o Fluminense pelo Curitiba, né? Ou apertou o Curitiba pra perder o Fluminense. Empatou o Fluminense e perdeu o Curitiba. Não, Perdeu o Fluminense. E a última rodada empatou o O Curitiba. Vasco chegou a um ponto que só dependia dele. Ele, nas duas últimas, ele foi perder o Fluminense e na última rodada ainda tendo chance, só precisava vencer. Já torcer pros outros resultados ali, mas ele não conseguiu a vitória. Era em casa? Não, era fora de casa. Não conseguiu a vitória fora de casa contra o Curitiba e foi rebaixado naquele ano com 41 pontos, terminando o campeonato da 18ª rodada. Se o Vasco ganha esse jogo do Curitiba, ele podia passar o Curitiba, que era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E vale lembrar que o Vasco perdeu pra todo mundo e perdeu pra ele mesmo. Se dependesse daquele time, ele perdia pra ele realmente. Acho que o Vasco ganhava do Vasco. E naquele ano o Vasco terminou com 41 pontos na 18ª rodada. Abre o olho, Vasco. rodada Não, terminou. Vai lembrar que o Vasco terminou naquele ano 41 pontos na 18ª colocação. Olha, Vasco, abre o olho, hein? Então, rapaziada, e aí? O que vocês acharam do vídeo, né? Deixa seu like. Tô pedindo por favor, hein? Não vou ser agressivo não. Like, compartilha com seus amigos e comentem aí embaixo o que vocês acham também. E aí, Carioca, como é que seu time tá? Tá melhor ou tá tentando repetir a campanha ruim que teve alguns anos atrás? Então, galera, é isso aí. Valeu, falou, é nóis. Valeu, falou, é nóis, leque.